Regras de derivação, tabela de derivadas. Vimos na aula sobre derivadas que, dada uma função f e um ponto P de seu gráfico, conseguimos calcular sua inclinação da reta que toca a função exatamente no ponto P, dado por x, f de x, conforme vemos na tabela abaixo. Então isso aqui foi o que nós vimos na semana anterior. Nós vimos que tínhamos um gráfico, nesse caso aqui nós temos 3 gráficos, e nós conseguimos calcular uma reta tangente em um dado ponto P de seu gráfico. Lembrando que isso é só localmente, né? Uma reta tangente é aquela reta que toca a função em apenas um ponto localmente, né? Como eu falo localmente, é só observando aqui na região bem próximo do ponto P. Porque se você perceber, se você continuar essa reta aqui, essa reta tangente, ela vai cortar a função em outro ponto. Isso não é relevante. É relevante só na vizinhança do ponto P. Então, na última aula, nós vimos como saímos dessa ideia de reta tangente até, na prática, mostrar como se calcula a inclinação dessa reta tangente. E essa inclinação foi chamada de derivada. O cálculo é realizado pelo seguinte limite, como eu tinha dito anteriormente. Para se calcular a reta tangente, primeiro precisamos de um ponto e da inclinação da reta tangente. E essa inclinação que na prática é muito difícil de se calcular. Uma das formas foi por esse limite aqui, que é originado exatamente de uma reta secante, chegando bem próximo, mas bem próximo de uma reta tangente, que deu exatamente esse limite. Esse limite é a chave para se calcular a inclinação da reta tangente, para se calcular o que nós chamamos de derivada ou taxa de variação instantânea, onde f de linha de x é chamada de derivada da função f no ponto P dado x, f de x. Porque esse ponto aqui tem uma coordenada em x e tem uma coordenada em y. A sua coordenada em y nós colocamos sendo f de x. Apesar de eficiente esse estilo de cálculo, é também muito cansativo para diversas funções, que podem ter até dezenas de linhas de puro cálculo. Então imagina você calcular uma derivada, precisar calcular essa derivada, precisar utilizar esse cálculo, mas no meio disso tem uma conta que vai gastar 10, 12, 15, 20 linhas de cálculo. Você vai perder um tempo grande e isso aí pode ser contornado utilizando essas regras de derivação. Para otimizar suas aplicações, foram tabuladas algumas propriedades e resultados de derivadas em algumas funções, que ficaram conhecidas como regras de derivação. Vamos conhecer mais sobre isso agora. Então, para facilitar tudo isso, fizemos alguns cálculos, né? Os matemáticos fizeram alguns cálculos e tabularam esses cálculos para algumas funções. E essas tabulações ajudam em muito, tá? Cortam um caminho muito grande para as aplicações de derivada, porque se toda vez para se calcular a derivada tivesse que fazer esses limites, seria inviável boa parte das suas aplicações.